Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, seja bem-vindo aí de novo. Vamos dar continuidade na nossa API. Então o que a gente vai fazer? Para a gente até acostumar agora, então a gente já construiu, teve uma ideia da nossa aplicação, então a gente construiu aqui uma camada que vai representar a nossa camada de dados, uma camada que vai representar a nossa camada de serviço e uma camada que vai representar a nossa camada de apresentação, que é no caso aqui a parte da API, né, um controle que a gente faz chamar. Então, revisitando aqui o nosso código, a gente vê que a gente tem a nossa aplicação já organizada. Então, a gente tem nosso controle, a gente tem nosso repositório e a gente tem o nosso serviço, beleza? Só que o que acontece? Para a gente já acostumar e aí também já adicionar alguns elementos aqui importantes para a gente tomar conhecimento e daqui a pouco isso se tornar mais natural, vamos refatorar. Então, refatorar, para quem não sabe, é a gente modificar a nossa aplicação e seguindo ao pé da letra. Quando a gente fala de refatorar, o refatorar por si só ele respeita, né, a implementação de um método ou a assinatura desse método. Não é o caso aqui, como o nosso sistema ele está iniciando, o nosso refatorar vai ser realmente mudar até mesmo o contrato para já dar uma lapidada, deixar a nossa aplicação melhor e seguir aqui com algumas características, beleza? Então vamos lá. Então, o que a gente fez aqui? A gente já construiu uma aplicação, né, onde a gente tem métodos básicos. Esses métodos, quando a gente fala da camada de controle, e aí, novamente, pegando no ponto de contexto, por que na camada de controle, que é uma camada que faz uso do verbo HTTP, né, do protocolo HTTP, da HTTP com seus verbos, aqui a gente costuma chamar de action. E por conta dessa action, o que a gente agora já vai dar um pouco mais de atenção e aí já caindo um pouco mais no framework. Outra oportunidade, eu vou falar exclusivamente do framework, tá? Aqui o foco é muito mais aprender a desenvolver, a se soltar um pouco mais, ter contato, né, inicial com a construção de software e, obviamente, enriquecendo isso aí com conhecimento. Bom, o nosso controle, ele herda de uma outra classe chamada controller base. E por conta disso, a gente já recebe uma série de métodos, uma série de propriedades que é relacionada. E, né, de forma mais simplista, esse cara aqui, ele é nada mais, nada menos que uma implementação ou encapsulamento do nosso protocolo HTTP. Então, por debaixo aqui, a gente vai encontrar a principal classe aqui, que é o HTTP Context, né? E aí, falando do protocolo HTTP, que ele trabalha de forma bem simplista, ele faz requisição e tem resposta. Então, esse cara encapsulou isso pra gente. É o famoso corner job. Porra, ao invés de eu precisar fazer todo esse tratamento e pega o response e faz não sei o que, pega request, aí ele já faz isso pra gente. E por conta disso, então, vamos dar uma melhorada aqui no nosso método, na nossa classe, para que essa classe fique já respeitando essa característica de ser uma classe HTTP, beleza? O primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é, como a gente iniciou, mais uma vez, né? A gente iniciou de forma simplista. Eu não estava preocupado em, eu vou aplicar os melhores padrões porque a gente está aprendendo. Para quem já sabe, essas coisas vão ser naturais e é o que eu quero a partir de agora. Então a gente vai fazer mudança para que nos próximos métodos a gente não precise fazer esse trabalho de formiguinha, que é, faz a forma mais simples para depois fazer a melhor. E qual que é a melhor, galera? A melhor é aquela que eu vou aprendendo. Como, tem mais de 10 anos de desenvolvimento, naturalmente eu já passei por uma série de coisas que eu sei que, já vou começar a colocar a minha aplicação em tal padrão, porque eu já sei aquilo ali. Então, o que eu estou fazendo aqui é, a gente está construindo isso junto. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é mudar essa assinatura aqui, que ao invés de eu retornar o meu objeto propriamente dito, né, eu vou encapsular ele, porque como a gente falou, a gente está trabalhando com o protocolo HTTP. E o protocolo HTTP, ele entra dentro de um contexto. Então, uma série de coisas que a gente vai vendo ao longo do curso aqui, isso vai criando uma melhor interoperabilidade. A gente está construindo uma API. Depois, quando a gente for construir um front-end, pode ser que eu escolha usar montar esse front-end em uma outra tecnologia, seja Angular, React ou até mesmo ASP.NET MVC totalmente desacoplado. Então, por conta disso, a gente vai contextualizar melhor a nossa action, tá? Numa action que faça, né, ou exatamente como uma action de controle. Então, porque a gente está dentro do controle, isso passa a ser uma action. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou mudar esse nome aqui. Eu vou voltar esse nome para Get All Menu Items, tá? Aqui, ao invés de eu retornar o meu objeto
eu vou retornar uma iActualResult. E uma iActualResult, ela é interessante porque, primeiro ponto, né? A gente vai falar bastante de encapsulamento, puta, que é o que vai melhorando a nossa aplicação. Ela é uma interface. Logo, ao decorrer do nosso desenvolvimento, a gente vai vendo que tem uma série de implementações desse cara. Então, por exemplo, quando a gente fala do ASP.NET MVC, a gente tem as views, né? As views que, ainda para quem não sabe, e relaxa, a gente vai trabalhar com elas, que vai ser a parte do front-end que a gente vai montar para essa aplicação. Uma view nada mais é que uma tela mesmo. E aí a gente ganha uma série de coisas do framework, mais uma vez CurnoJob, para eu não precisar fazer uma série de coisas, a gente vai ter implementações feitas pelo próprio framework. E aqui o que é interessante? Eu não estou acoplado, né? Toda vez que a gente fala de uma interface, o bacana de uma interface eu vou poder retornar aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma série de views, né, uma série de results, vou colocar result aqui para ficar melhor, uma série de results que são implementações. Então, eu tenho, por exemplo, not found, vamos colocar o not found result, que é para, né, mesmo quem ainda não já desenvolveu, já deve ter se deparado em algum momento na vida com aquelas páginas não encontradas, que é um exemplo. Então, o que está acontecendo aqui? Reparem que eu tenho implementações. E o que é bacana dessas implementações? Como falou, CurnoJob, eu vou ganhando. Imagina que numa condição eu faça algo desse tipo, né? Se resposta igual a nulo, ao invés de eu retornar um resultado, eu retorno aqui um not found result, onde eu falo, ó, um not found result, onde eu falo, não encontrei o seu resultado. E se eu encontrar um resultado, eu posso dar uma outra resultado aqui, que é ok, o seu resultado tá aqui. E olha que bacana, né? A gente tem aqui, ó, vou dar um F12 aqui pra gente já inspecionar e ganhar conhecimento. Então eu tenho aqui o not found, que ele vai fazendo implementações. Então se a gente for entrando dentro dessas classes, a gente vai ver que ele vai implementar. Então eu vou entrar aqui pela última vez, tá? A gente vai ver que ele implementa a iActualResult. Então a gente tem aqui um baixo acoplamento. Olha só, então dada uma situação, eu posso retornar um tipo de objeto, porque ele implementa esse cara aqui, e dado uma outra situação, eu posso retornar esse objeto, que é um objeto, né, como o próprio nome sugere aqui, do OK, é uma característica muito forte no HTTP, que é o chamado status code do HTTP. Então o HTTP ele tem status lá que ele define, olha, 404, não encontrado, olha, 500, deu um erro no servidor, olha, 403, você não tem permissão. Isso é interessante, como a gente falou, a ideia de APIs, né, nada mais, nada menos que oferecer essas interoperabilidade. Então, o que é a nossa API? Vamos pegar a documentação aqui, documentação fodida. O que a nossa API vai fazer? Ó, então, eu estou construindo uma API, né, que é o nosso propósito aqui, uma API de cardápio, e a gente está agnóstico a quem vai usar essa API. Porque, no fim aqui, eu posso ter, por exemplo, sei lá, um Android, né? Então, eu faço uma aplicação, seja em Xamarin, Maui, sei lá, o próprio Java lá, o Kotlin, que seja, então, de forma nativa também, né? Eu faço aqui uma aplicação Android. Aqui eu posso ter uma aplicação Angular, React, Vue, seja lá o que for. E a gente está agnóstico. E o que essa mudança que a gente está fazendo, esse foco que a gente está agora na nossa camada de apresentação, né? Vamos imaginar que aqui a gente tem algo assim, controller. Então imagina que aqui é o nosso controle, a gente colocou as nossas actions para chamar. E o que é o agnóstico aqui? Por que a gente está mudando essa implementação para action result? Porque pouco me importa. Quando o dado sair, né, o dado enquanto ele estiver dentro da nossa aplicação, a gente está falando de um dado C#. Mas quando ele sai da nossa aplicação, isso tem que ser agnóstico. O cara, como a gente falou aqui, ó, o cara pode usar o Java, aqui ele vai utilizar um JavaScript. E uma outra situação, imagina, sei lá, só para dar uma viajada aqui, um IoT implementado com C++, que faz uma coleta de dados e manda aqui, que não é o caso, tá? Ou talvez uma maquininha, né? Imagina que a gente tem uma maquininha acoplada aqui à nossa API, que na hora de fazer a transação, faz uma validação, que seja alguma coisa desse tipo. Então a gente está transformando esse objeto, né, em objetos do tipo iActualResult. E aí é interessante, então eu tenho o meu retorno aqui, equivalente, né, ao meu resultado. Então olha só a mudança que a gente fez. E aí a gente colocou aqui o not found, tá? Vamos deixar ele só para a gente
sentir um pouco dessa interface. A gente não está trabalhando ainda com validação, vou deixar isso para outra oportunidade, porque o framework também tem muita ideia bacana, muita coisa legal para fazer essas validações. Então tá aqui. Então a gente fez uma mudança do nosso contrato, onde a gente disse que a gente vai retornar uma iActionResult. Aqui no nosso adicionar menu, a gente não tem nada o que fazer, tá? Então a gente já até tratou já uma coisa comum de se fazer, que é, poxa vida, se eu mandar para minha tela o meu objeto de banco de dados, isso pode manchar, o cara pode inserir ID, então a gente criou um objeto que vai representar a entrada de dados. E quando representar essa entrada de dados, na nossa camada de serviço a gente vai tratar isso daí. E o outro cara que a gente tem aqui é um update, né? Então a gente tem um update, aí o update também a gente já vai fazer uma mudança para a gente também já ter um novo conhecimento. O que a gente fez na primeira versão que a gente fez? Primeira versão implementada? Na primeira versão a gente falou, ó, vamos trabalhar só com 2 verbos HTTP. Então vamos falar um pouquinho de verbo aqui HTTP para a gente fechar esse assunto de verbos HTTP, porque ele vai também ser muito comum para a gente. Galera, nosso foco, interoperabilidade, né? Vai vir uma chamada aqui, N, pouco me importa, coincidentemente pode ser até uma implementação feita em C#, mas essa comunicação, ela não é uma linguagem, ela é algo que vai sair daqui, que a gente chama de serializado de uma forma, vai chegar aqui serializado e aqui eu deserializo, ou trocando em miúdos, a gente tem cheio de palavras bonitas aqui, a coisa vai se transformar. Então ela sai em dado, ela chega num tipo de dado e eu transformo esse dado aí. E essa comunicação, essa interoperabilidade que a gente faz, porra desse nome bonito aí, nada mais é que protocolo, né? O que é um protocolo? O protocolo é uma regra de comunicação. Então você fala, pô, a gente está falando do protocolo português. Com a série de regras gramaticais e o verbo e o não sei o que, a gente se entende. Então começa a falar e a outra parte entende por conta desse protocolo. E é importante dentro do protocolo HTTP essa comunicação dos verbos. Então o que a gente falou até o momento que a gente fez? A gente fez um get, tá? Então que já diz, olha, né, diz para as pontas, olha, quando você quiser, né? Então como a gente falou, é uma característica do protocolo eu fazer uma request. O que é uma request? Uma solicitação do quê? Do que eu quiser. Ou me dá a lista de menu, ou me dá um único menu, ou faz alguma coisa, salva algum dado. E a gente tem um response. Então, sempre o protocolo HTTP, alguém faz uma request, tá? Na lei do menor esforço, vamos copiar isso aqui, aproveitar que a nossa ferramenta é a ferramenta Fogo. Então tá aqui, ó. Ela faz uma request, tá? E a partir desse request, ela tem um response. Opa, vamos colar aqui. Ela tem um response, beleza? E aí que tá. Dado essa comunicação de pede, me entrega, ó, me dá isso aqui, toma, me dá, toma, me dá, toma, a gente tem verbos. Então eu tenho um verbo que vai expressar me dá alguma coisa, eu tenho um verbo que vai expressar toma alguma coisa, tá? Esse verbo aqui ele é interessante para ficar fácil o entendimento dele, que a gente fala, ó, toda vez que você vai mudar algum estado de alguma informação, ou seja, eu estou passando uma informação, seja um formulário, seja um envio de uma imagem, seja lá o que for, a gente fala, toma, eu estou enviando para você um dado, beleza? E aí, seguindo alguns outros verbos que a gente já vai falar, a gente tem o put, né, que é um verbo de edição. Então, o que eu estou agora falando aqui? Olha, eu vou editar. E aí, o que é interessante aqui? Até para a gente ver o nosso método. Então já vamos ganhar conhecimento em cima do nosso método aqui, ó. Em cima do nosso método, o que a gente tem aqui? A gente criou uma atualizar com um post e funcionou, né? A gente não teve problema com isso. E aí entra um detalhe importante aqui, conceito de certo e errado, que é muito relativo e que eu diria para vocês, se joguem. A gente só vai aprender a programar programando. E é aquele momento que um cara vai chegar pra gente e falar, oh, não era melhor você ter feito um put aqui, ou era melhor... E o que isso quer dizer, galera? Quer dizer o seguinte, ó, como a gente falou, o protocolo HTTP ele é uma forma de comunicação, ela é adotada em larga escala dentro da web, e isso cria pra gente uma interoperabilidade. Então, vejam que não está errado, porque não errado no conceito de estar funcionando, mas semanticamente, porra, outra palavra bonita, né? Semanticamente, isso fica ruim. Porque do outro lado, se eu deixo claro para ele qual que é a nossa comunicação, o que a gente falou? A ideia de um protocolo é deixar uma comunicação clara, de forma que do outro lado não precisa ficar me perguntando,
a própria implementação dos protocolos já deixa isso claro. Então aqui a gente vai mudar para put, e o que a gente vai ganhar aqui, né? Olhando a olho nu? Nada. A gente vai ver que a nossa aplicação vai funcionar da mesma forma, só que dessa vez, semanticamente está mais correto. O que isso quer dizer? Quando houver uma implementação, evita aquela ideia de preciso perguntar ou preciso validar. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente ganha, né? Ao longo da usabilidade, da gente usar aqui, na verdade, o framework, a gente vai vendo que isso daqui já vai ganhando certas configurações automáticas. Como ele falou, corno job, porra, eu teria que fazer alguma coisa, fazer validação, fazer não sei o que. Ele já sabe, opa, é uma edição? Então pode ser que numa edição eu tenho aqui, não é o caso, tá? É só dando uma ideia do poder que isso pode me dar. Eu poderia ter aqui uma annotation de validação, validation XPTO, onde, por exemplo, ele intercepta, dando uma ideia, tá, galera? O nosso protocolo diz, opa, se for um editar, eu tenho que validar que no contexto da minha requisição, ou seja, na hora que o cara mandou, a identificação do cara, ou até mesmo no login ali num token, seja o mesmo ID de uma assinatura dele. Então a gente ganha já até automatização de coisas. Por quê? Porque a gente está respeitando semântica. Então o que é importante que a gente fala aqui de semântica é isso daí, beleza? Então, voltando aqui às nossas alterações, o que a gente fez? A gente mudou, né, o nosso retorno aqui para uma action result. A gente não alterou a nossa edição e a gente acrescentou, né, no caso aqui, mudou o nosso verbo que estava com um post para um put, onde a gente tem essa entrada aqui, beleza? Vamos rodar a nossa aplicação de novo. Beleza? E aí, visualmente, tá? Nada mais que isso, ó. Repara que na versão anterior ele estava verde, porque a ferramenta aqui que a gente já falou que é uma ferramenta, né, que ela cria essa coisa visual pra gente. Depois a gente vai importar isso pro Postman, porque a gente vai fazer outras brincadeiras e vai esquecer essa ferramenta aqui. Ela fez isso, então nessa nova versão, se assim podemos dizer, ele ficou em laranja meramente como uma identificação. E aqui a nossa aplicação ela vai estar funcionando, ó. Então retornou nada aqui. Se a gente for aqui, dar um editar, trocar aqui então feijoada, um prato muito bom, blá, 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 e aí uma feijoada dezão, sei lá, né? Aí, sonho nosso. Então a gente vem aqui agora, quando a gente procurar todos os objetos, a gente tem aqui a nossa imagem, a gente vai tratar a partir de agora, tá? E se a gente vier em editar, a gente tem a mesma característica. Então eu tenho uma aqui, eu vou colocar aqui feijoada 2, eu vou tirar essas informações, ou colocar que o preço fica 20, vou tirar essas informações. E aí já percebo uma coisa, olha o que está acontecendo aqui, né? Eu estou passando ID, eu estou passando tanto o ID na rota, que a gente vai falar em outra oportunidade, quanto eu estou passando essa ID também aqui no meu objeto. Então vamos executar isso aqui. Beleza, a gente já teve problema, porque ele falou, opa, você não está mandando corretamente o que você espera. Vou só tirar esse ponto aqui para ver se... Aqui, ó. Então, você não está mandando corretamente o que espera, porque eu espero outros objetos aqui. Bacana? Então, vamos fazer uma refatoração aqui também. Por quê? Lembra que a gente comentou que o nosso create aqui, ele não ficou legal, né? Lembra quando a gente mandava ali o nosso menu também? Eu falava, pô, cara, você está mandando aqui o objeto do banco de dados com o banco. Aqui é a mesma coisa. Imagina o cara, numa tentativa de atualizar, me passando um ID de banco. O risco de dar um problema aqui seria gigante. Então, o que a gente vai fazer? Seguindo a mesma ideia, e aí, como eu falei inicialmente para vocês, reparem que as coisas começam a se repetir. Inicialmente, a gente fez porque a gente estava ganhando conhecimento. Depois, vocês vão deslanchar. Depois não tem um motivo. É óbvio, né? Também que muitas das vezes, eu falo por mim, né, é uma dica minha, eu costumo fazer as coisas de fato. Bem simples mesmo. Ó. Vou mandar aqui, eu vou tentar entender. Opa! Agora eu percebi que eu tenho que fazer uma mudança. Começar na loucura de, eu vou fazer todas as mudanças, vou aplicar tudo. Quando você tem conhecimento, isso de fato é muito comum, porque você já sabe, né? Você não quer ter retrabalho. Mas quando você não sabe, ou quando você está no mundo perdido, e entenda isso tanto em qualquer fase, né? Tanto do início ao fim do desenvolvimento, a gente cai em atividades que nem sempre está clara para mim tudo que eu tenho que fazer. E aí eu não vou me ater a certos detalhes, igual padrões de projeto, que são muito importantes para as aplicações. Importante por quê? Porque eles ajudam, é só para isso. Mas antes de eu saber
o meu problema, não faz sentido eu procurar, puta, eu tenho um padrão aqui na mão, deixa eu achar um problema dentro da minha aplicação. Não, eu tenho um problema e aí eu utilizo. E aqui a gente percebeu isso agora, não ficou legal. Vamos voltar aqui pra gente fazer essa redação. Não ficou legal numa possibilidade do cara me passar todas as informações aqui como edição. Isso não ficou bom pra gente, beleza? Então vamos voltar lá, vamos dar um stop e vamos desenhar aqui um objeto de atualização. Então eu vou vir aqui na nossa pasta de DTO, que a gente falou que é o Data Transfer Object. Porra, preciso decorar isso? Merda nenhuma. Quando eu estou no projeto, aí o que vai acontecer? Se eu sou arquiteto, eu já tenho conhecimento disso. Se eu sou desenvolvedor sênior, eu já tenho mais conhecimento. Se eu estou começando, alguém vai me dar orientações. Falar, olha, os objetos que vêm da tela, você cria ele aqui. Depois você transforma ele num banco de dados. Lembra, galera, né, que as aplicações, como vocês vão sentir agora, muitas das coisas elas vão se repetindo por conta disso que a gente está falando, que são padrões de desenvolvimento. E a gente já está criando o nosso padrão aqui. O nosso padrão de desenvolvimento, ele está sendo o quê? Opa, vamos até documentação. Vou fechar aqui, porque agora a gente só vai fazer esse refactoring mesmo. Então a gente vai fazer a nossa documentação. Então o que a gente falou? Ó, a gente tem isso aqui, ó, a nossa ideia da nossa aplicação. Para ficar mais fácil, vamos fazer então aqui um entendimento. Tá? Então vai chegar um usuário qualquer, não é tela, e vai fazer uma requisição aqui. Esse usuário qualquer, o que é? A gente chama de client. Quem que pode ser client para a gente? Qualquer um. Um Angular, um iOS, um Android, um React e uma TV, né? O WebOS lá que a gente tem. Não importa. Qualquer um pode ser um client para a gente que vai fazer uma requisição para a gente. Como que ele vai fazer essa requisição? Essa requisição vai ser feita, vamos arrumar nossa documentação aqui, ela vai ser feita por um protocolo, né? A gente falou que o nosso protocolo é HTTP. Como que ele vai fazer isso? Ah, ele vai fazer, por exemplo, utilizando um GET, utilizando um POST, utilizando um PUT. Ah, vamos colocar os demais aqui que a gente vai mexer utilizando um DELETE. Então ele vai usar um verbo, ok? O que esse verbo faz pra gente? Ele cria essa interoperabilidade. Eu estou criando um contrato e um acordo que entre o meu cliente e o que a gente chama de servidor, né? Servidor que é a nossa aplicação Web API, vai tratar essa interoperabilidade. Nós dois vamos falar a mesma língua, independente se um cara codificou isso aqui em JavaScript, Java, C Sharp, C, C++, não importa, beleza? E aí, complementando a nossa documentação aqui, a gente dividiu ela em camadas. Então, o que acontece? Essa primeira exposição que eu faço para o meu cliente, a gente chamou de controle. E o que a gente está criando como padrão? Olha, toda comunicação ou todo dado que você me manda, a gente está falando que esse dado aqui, ele vai entrar num chamado DTO. Porra, não bonito, né? Data Transfer Object. Mas nada mais, nada menos que numa requisição. Então eu desenho um objeto de acordo com a requisição e não de acordo com o meu banco de dados. Por quê? Quando o cara vai criar um objeto, por exemplo, vai criar um registro no nosso banco de dados, que é o futuro que a gente vai colocar aqui, o cara não vai me passar um ID, né? A identificação daquele valor é tratada por mim. Então a gente já arrumou isso aqui. Essa camada aqui a gente já falou, né? Ela é uma camada de apresentação, é a camada que eu exponho. Outra camada que a gente já criou também é uma camada, e aí repara, né, que eu já crio um bloqueio. Tá vendo que aqui não se comunica com aqui, né? Ele vem passando meio que por um filtro. Então aqui eu tenho oportunidade de, por exemplo, opa, se o nome for em branco, se a idade for menor que 18, se qualquer validação eu já começo a poder jogar aqui, tá? Poder, porque a gente vai falar depois sobre isso. Então nessa camada aqui, que a gente chama a camada de serviço, né, é uma camada de regra de negócio. Então, essa camada de regra de negócios aqui, de negócio, é onde eu vou fazer validação. Então, opa, eu vou receber uma requisição, então vai entrar uma requisição aqui, só que quando ela sair, né, então a saída desse cara aqui, ó, opa, deu uma setinha aqui, hein? Usei a imaginação aí. A saída desse cara aqui, ela não vai ser essa requisição, ela vai ser alguma outra informação que a gente vai tratar depois, tá? Que no caso aqui, por enquanto, vai ser uma entidade do nosso banco mesmo ou do nosso repositório, beleza? Vamos apagar isso aqui, que não é o foco do momento.
Opa, Ctrl Y, né? Para voltar. Vamos fazer aqui de novo, tá? Então, vou receber a nossa requisição. E por fim aqui, a gente tem uma outra camada que ficou estrangulada aqui, porque eu não consegui medir direito, que vai ser a nossa camada de repositório de dados, que ela está abstraída a falar. Opa, vamos diminuir aqui um pouquinho, será que dá? Ctrl mais, Ih, rapaz, ficou um pouco ruim, vai. Aqui, ó, ela tá falando que a nossa camada de repositório, que o nosso repositório, por enquanto, é o quê? Em memória. Mas a nossa ideia vai ser, e a gente vai fazer isso logo menos, trocar isso aqui para um banco de dados. E olha que legal a gente já olhando para a nossa documentação aqui, ó. Tá vendo que a minha aplicação, por conta desse cara aqui, e por conta desse negócio de, ó, fala para fulano, que fala para fulano, que fala para fulano, que fala para fulano, cada área dessa, ela se torna responsável por uma única atividade. Logo, já dá para se imaginar que quando eu trocar o meu banco, né, que aqui atualmente eu estou usando em memória o meu repositório, para um banco, esse cara aqui, meu amigo, não quer nem saber. Esse cara aqui é a mesma coisa, e principalmente o meu cliente. A única coisa que eu vou trocar é o quê? É onde o meu dado ficou e não toda a ideia do meu dado, que é onde a gente vai chegar lá, beleza? Então, o que a gente está fazendo? Vamos voltar aqui. A gente, então, vai criar esse nosso DTO. Então, vamos vir aqui, agora um pouco mais de prática. Vamos criar o nosso DTO, tá? O que o nosso DTO é basicamente, tá, galera? Quando a gente olha aqui, ó, eu tenho aqui ID, name, descrição, price e a nossa imagem. Para a gente separar um approach que eu quero criar e depois a gente vai ver, a gente vai receber as seguintes informações, ó. Então, eu vou receber aqui, vou receber aqui a nosso ID, o nome, a descrição e o preço. Perceba, por que o meu ID? Porque eu preciso fazer uma validação se o dado é do cara. Por que eu não vou receber a imagem? Porque eu quero tratar a imagem numa outra forma de mandar, só para a gente criar um novo endpoint e não ser um endpoint ali, são aquelas entradas, né, do controle, são as action. Então, cada action a gente chama também de endpoint, que é quando o usuário chama a gente. Então, eu quero criar uma outra action para retornar esse dado. Bacana. Então, feito isso agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no nosso controle, que foi onde a gente sentiu o problema. De novo, tá? E a gente não tem uma ordem, então não tente falar, tem que ser nessa ordem. Não, você vai ver que começa nessa ordem, daqui a pouco você sente melhor trabalhando ou direto no repositório ou direto na camada. Mas como a gente sentiu, e aí é interessante também quando a gente está começando a desenvolver, sente o problema, deixa o problema falar com você, por enquanto não era um problema, né? É muito comum quando a gente está iniciando o desenvolvimento, aquele medo da programação. Isso vale, pelo menos falo por mim, até o final, quando você vai colocar uma aplicação em produção, realmente é algo que fala, puta, e aí, né? Porque é onde a sua aplicação vai ser submetida. O mesmo vale ali quando a gente está começando, que é, tá certo, não tá certo? Vai falar. Seja você quem deixou passar alguma coisa, a turma de qualidade, alguém vai olhar e aí você vai ver o problema. É óbvio que a gente já vai construindo software para blindar isso aí, e como a gente fez, ó, tentei blindar, só que aí a gente percebeu, falou, puta, não ficou legal eu mandar aqui a minha informação, cadê? Me perdi aqui. A minha informação de banco de dados direto para cá. Então, o que eu vou fazer? A gente vai criar esse objeto, tá? Que vai ser uma requisição aqui, e vai mandar esse objeto para lá. Então, vou criar esse objeto aqui, beleza? Então, opa, interessante agora. Só que aí, o que ele falou? Falou, olha, lá embaixo, na sua camada de serviço, ela não sabe quem que é esse aqui. Por quê? Se a gente entrar lá naquele cara, vai falar, ó, eu estou esperando aqui uma entidade de banco de dados. Então, vamos preparar essa entidade aqui. A gente vai fazer, ó, o DTO, o que ele significa? Data Transfer Objeto. É um objeto que já serviu para mim para fazer uma transferência de dado. Logo, eu vou instanciar aqui um objeto, tá? Então, eu vou instanciar aqui um menu item, que a gente vai receber, new menu item. Beleza. Feito isso agora, o que eu vou fazer? Os dados que vieram para cá, eu vou preencher esse cara. Então, já podemos fazer isso aqui, ó. Opa, beleza, então resolvemos o nosso problema. Agora, a gente vai fazer, ó, name é igual a item name, tá? Vamos colocar aqui, ao invés de item, vou colocar request, tá? Só para mudar esse item. Então, a nossa descrição vai ser igual a nossa request description. A nosso price vai ser igual ao price que chegou. E o ID vai ser igual ao ID, cadê? Ao ID
que chegou. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Então a gente tem um decimal. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Nosso price é um double. Vamos corrigir isso aqui, ó. Nosso price aqui ficou um decimal. Beleza? Vou fazer só essa correção aqui. E vou definir que o preço, então, é um double. Beleza. Galera, pronto. Então feito. Obviamente, a gente não está ainda tratando regras de negócio, né? Então não estou validando regras aqui. Mas tem uma regra que a gente já pode validar, que é o seguinte, só para a gente começar a entender sobre regras. Tem vários pontos aqui, como eu falei, a gente vai tratar isso aí ao longo que a gente vai sentindo. Né? Para quem já tem um pouco de conhecimento, talvez olhe aqui e fale assim, caraca, nessa camada de apresentação você está fazendo um monte de coisa. De fato, a gente depois vai mover esses caras para o momento, para nossa camada que fica mais agradável. Mas vamos sentir esse problema, vamos sentir por que dá problema, por que a gente tem discussões como, olha, o que eu coloco no controle, por que eu tenho serviço, o que eu não faço? Vamos deixar isso para a próxima refatoração, beleza? Então aqui a gente fez essa transformação de dado aqui, que é receber um objeto de um determinado tipo e mandar esse objeto aqui, tá? Para a gente continuar aqui a usar, né, como a gente utilizou a questão do Action Result, vamos fazer uma coisa interessante, que é o seguinte, ó, se o cara mandar o ID que eu espero diferente do ID lá do corpo, então vamos dizer aqui que se esse ID ele é diferente, né, do ID que foi enviado, opa, isso aqui tá errado. Poderia então aqui fazer o que agora? Lançar um exception, né, falar, ó, vamos lá, maluco, você mandou algo errado. Poderia fazer isso aqui, mas vamos melhorar o nosso código. A gente está com foco agora em entender um pouco mais sobre o protocolo HTTP. Dado isso, então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer com que, ao invés de não retornar nada, eu vou retornar uma action result. E aí a gente já vai ter um problema, porque ele falou, ó, lá para baixo não retorna nada. Então vamos começar a tratar por aqui, ó. Então quer dizer que se o cara me retornar, né, mandar algo assim, olha, até sugere aqui pra gente, eu vou fazer o quê? Falar, cara, você fez uma requisição errada, né, que a gente chama de bad request. Então, essa requisição não tá legal, ela não tá agradável, porque o ID que você passou aqui não era o mesmo ID que você tinha intenção de modificar. E aí a gente consegue fazer validação, em tela a gente vai ver também a importância disso daí, beleza? Legal. Então fizemos o tratamento, ainda estamos com um problema aqui. Olha o que eu posso fazer aqui, ó, return not content, né? Ou seja, depois que eu faço a atualização, não preciso mandar de volta pro cara. O cara já me mandou os dados, ele já tem os dados lá. Lógico que a gente poderia entrar em discussão sobre esse approach, tá? Mas pra gente utilizar aqui outro tipo de view. E aqui eu quero que vocês sintam de novo. Olha só o que a gente fez. Trocou nosso contrato aqui por uma interface e abriu caminhos de possibilidade onde eu consigo fazer determinados tipos de validações e com esses tipos de validações eu consigo aqui retornar tanto uma validação que foi errada ou a execução de um objeto e esse objeto estando tudo ok, tá? A gente poderia tratar aqui model state e tal, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, para um outro refactor, para não misturar muita coisa, beleza? Então fizemos aqui, ó, o que a gente fez? A gente modificou mais uma action nossa, né? E aí chamada de endpoint por quem vai utilizar, em que ela dá um retorno de acordo com algo que estiver errado. Então vamos executar lá para a gente validar. Então eu vou ter aqui, ó, o nosso menu, tá? Então já vai ter aqui o nosso menu, não está retornando nada. A gente vai fazer o cadastro de alguma coisa, vamos manter os dados aqui, tá, galera? Só preencher com linguiças aqui, depois a gente vai fazer um negocinho bonitinho para mostrar até a imagem mesmo. Então tá aqui, tá? E agora a gente tem então um cadastro. Se eu olhar aqui, a gente tem um cadastro que é o ID 1. E o que a gente vai fazer então para a gente começar? Vamos vir aqui na nossa aplicação, vamos colocar um breakpoint aqui e vamos fazer o seguinte, cadê? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou colocar proposital, tá? 1 aqui, 2 aqui e vou manter o restante dos dados. Vamos colocar só um valor aqui qualquer para a gente ver que ele mudou lá. Então ele recebeu, se a gente colocar o mouse aqui em cima, vai ver que voltou para 10 e ele está fazendo. Então a gente está fazendo a validação. Olha, se esses dois caras for diferentes, a requisição não está correta. Então a gente vai dar um F10, F10, de fato isso aconteceu. Vou dar um F10 e a gente volta lá para a tela.
E aí a gente tem uma outra informação. Vamos voltar aqui um pouquinho. Antes, ó, toda vez que eu chamo e as coisas dão certo, ele me retorna uma descrição e o que a gente chamou de status code. Ó, 200, ok, né? Sucesso aqui na sua chamada. Nesse caso aqui, o que ele fez? Ele falou, opa, não é sucesso, é um 400, tá? E a resposta aqui tá errada. Então ele fala lá, a gente não tratou nenhuma mensagem, mas ele dá aqui o que a gente esperava, que é um bad request. A gente vai fazer essas validações em outra oportunidade, trabalhando melhor, tá? Então falou, cara, tá errado aqui o que você fez. Opa, a gente chega aqui, faz a validação, ok, vamos dar agora. Então a gente vai ver que ele vai passar por essa condição, tá? F10. Então, opa, já chegou aqui os nossos valores, ó. Então todos os valores já tudo preenchido, tá? Os valores aqui passou. Vamos dar um F10, vamos dar um F10. Então foi alterada a nossa informação e ele não vai retornar nada. Vamos dar um continuar aqui. Voltar lá para a tela. E agora ele me retornou um 204. E perceba, olha só a diferença. 200 foi um sucesso, ok? Tá? 204, ele foi... Cadê o negócio? 204, ele foi um sucesso. Mas ele falou, ó, mas não deu nada não, viu? Aconteceu lá, aparentemente não deu erro. Mas eu tenho um 204 aqui, que é sem conteúdo ou sem informação. Então a gente vê aqui o verbo HTTP, beleza? Então com isso aqui, vamos dar a última coisa para limpar o nosso código um pouquinho, porque que a gente percebe aqui no nosso código? Tem coisa sobrando, né? A gente está olhando aqui só menu, aí tem um tal de Weather Forecast aqui, que é um Olá Mundo que ele veio para a gente não se interessa por isso. Vamos limpar isso daqui para a gente encerrar um ciclo e fazer ali a finalização da nossa API com a criação do upload da imagem e do delete dele, né, que é deletar o registro. Então, vamos lá. Vou dar um stop aqui. Vamos vir aqui, aqui, aqui. E a gente vai limpar tudo que é esse cara, né? Então, vou vir aqui, ó. Vou limpar esse cara aqui. Deletar. Vou limpar esse controle que ele vem também. Deletar. Vamos buildar o nosso código aqui para a gente ver se está tudo ok. Aparentemente ok. Vamos rodar e validar lá que na nova versão já não tem mais isso. Então, a gente tem aqui, ó, um menu, um get all, né? Onde vai obter tudo. Um post, onde eu vou enviar o dado, e um put, onde a gente vai fazer uma edição dos dados. Então, fazendo a validação da nossa aplicação, não tem nada aqui. A gente vai mandar agora uma informação, feijoada divina. A feijoada divina é show de bola. Aqui ela começou com 10. Se a gente vem aqui agora, a gente vai ver que a gente tem a nossa feijoada divina. Se a gente vem aqui agora na nossa edição, a gente pode fazer né? Nova feijoada divina. Agora ficou muito mais show. Só que ela custa 20. Subiu o preço aqui também. Então a gente vai executar, o breakpoint está lá ainda. Vou tirar o breakpoint aqui, continuar. Vamos vir aqui, ele deu o nosso 204, o que diz que deu ok. A gente vai voltar aqui para ver as informações e a nova feijoada divina, ela foi atualizada. Então tá ok aqui a nossa chamada, beleza? Então a gente consegue mandar, a gente consegue pegar todas e a gente consegue editar. Então a gente está faltando aqui o editar, o deletar, o upload de imagem e recuperar uma só, né? Porque a gente sempre está conseguindo recuperar tudo. Se eu quiser pegar uma só, ainda mais que depois que a gente construir a tela, beleza? Então vamos considerar essa etapa como a etapa de refatoração e aí a gente segue com uma edição na sequência, beleza, galera? Valeu mais uma vez, obrigado, e a gente segue aí já na próxima sequência fazendo a questão da criação dos 3 métodos aí.